Ninguém faz isso. Todo mundo acorda, todo mundo quer ter sucesso, quer vender, quer converter venda, quer ter resultado, quer ter dinheiro. As pessoas não têm clareza e consciência de que o que ela está fazendo não leva ela para o resultado que ela quer. Diferente disso, o contrário disso, leva ela no oposto do que ela está fazendo. E é o feedback que vai trazer essa clareza. Com janela de Ohari, por exemplo. Olá, estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Venda Humanizada. Estamos já no nosso 29º episódio e esse é o 5º da nossa série de gestão. E estou aqui mais uma vez com meu amigo, sócio e parceiro, Johnny. Fala, Johnny. Joia, preparado aqui com a expectativa na lua, como sempre, para um grande podcast, né? Falar sobre como, mais do que desenvolver as pessoas, como é que nós podemos nos desenvolver, né? Vamos falar sobre um tema muito importante para todo mundo que quer crescer, né? O tema de hoje é feedback, né? Que é como é que a gente desenvolve o nosso time, a importância do feedback, o que não é feedback, porque as pessoas confundem, né, algumas questões em relação a isso. Então vamos começar com essa pergunta já de início, Johnny. O que não é feedback? Cara, não é feedback você sair julgando, intensificando e gritando com todo mundo. Por mais absurdo que possa parecer, ainda existem muitos líderes, muitas empresas, gestores que gritam, que chegam a beirar o assédio ali, achando que isso é correção ou que está direcionando. Não é feedback. É tanto que, inclusive, no mercado é comum as pessoas associarem o feedback com uma coisa negativa. Ah, fulano tomou um feedback, porque as pessoas associam o feedback à bronca. Então, complementando com o que você traz aqui, o que não é feedback? Direcionamento não é feedback. Orientação de uma tarefa não é feedback. Bronca não é feedback. Então, hoje a gente vai explorar um pouco mais hoje do que é o feedback, qual que é a sua importância. E, Johnny, qual que é o principal objetivo de um feedback? Por que você dá um feedback para um colaborador seu? Há duas coisas muito importantes. A primeira é colocar o profissional, a régua dele para cima, que ele se desenvolva mais. A segunda é que, com o feedback, conseguimos estabelecer clareza para onde a empresa está indo e o que cada parte precisa fazer. Tanto a empresa quanto o funcionário, o vendedor, o gestor, enfim. Legal. Então, né, primeiro, o feedback ele tem a ver com que você trazer situações que já aconteceram para que haja uma correção de comportamento e o colaborador, assim, se desenvolva. Show. Johnny, me fala um pouco mais, falando aqui do mundo de vendas. Com que frequência, né, a gente tem que dar um feedback para o colaborador? O maior desafio é que no mundo de vendas, nós podemos observar que gestores, líderes comerciais, o tempo todo o feedback é só assim. E aí, você não vendeu mês passado, o que você vai fazer esse mês para bater sua meta? Não há uma troca, né? É muito bonito ser dito, a palavra é linda e muito divulgada na internet. E como vários termos no Brasil, a coisa toma uma proporção com a palavra, mas ninguém quer mergulhar e executar feedback na prática. E no mundo de vendas não é diferente. O maior desafio é que não tem uma disciplina por parte dos gestores, de diretores, líderes de vendas, uma agenda. Ou seja, tem que ter preparação e constância e repetição de feedback. Porque nós, seres humanos, nos aprendemos principalmente por parte da repetição. O maior desafio no mundo de vendas é que um gestor muito preocupado com bater metas esquece que se você não dá feedback, você não consegue consertar o comportamento do time de vendas para então conseguir chegar no resultado de vendas. É assim que eu vejo hoje em dia. Show. Eu acho que o principal erro do feedback é não ter feedback. Então a gente percebe que, cara, o dia a dia do gestor, ele é um dia a dia muito corrido, né? Você tem muitas tarefas, você precisa cuidar das pessoas, precisa cuidar dos processos, precisa olhar para o indicador. E muitas vezes o cara fala assim, eu não dei feedback para o meu time porque eu não tive tempo. Então a falta de tempo muitas vezes faz com que as pessoas não deem o feedback. Eu entendo que o feedback ele precisa ser cíclico, ele precisa ter um ciclo acontecendo. Óbvio, você não precisa esperar somente aqueles momentos, mas você precisa minimamente ter na sua agenda um momento para você dar um feedback para o seu time e desenvolver em cada uma dessas reuniões, cada um desses momentos, uma competência, uma habilidade que você precisa, ou até um comportamento que você precise
do seu colaborador. Agora, posso contribuir com algo interessante que a gente viu nas operações? Claro. E no dia a dia, às vezes o gestor, o diretor, o líder de vendas, vamos falar o gestor de vendas, ele muitas vezes não cria o hábito, não tem a cultura na empresa de dar o feedback, porque falta um dos grandes valores que nós falamos em um dos nossos primeiros episódios, que é a transparência. É você ter essa linha de comunicação aberta entre os seus liderados. E aí não tem transparência para conversar com as pessoas, para expor aquilo que precisa ser trabalhado. Sim. E aí, Júnior, o maior erro do feedback é o contrário do feedback. Se você me perguntar qual que é o contrário do feedback, eu enxergo que o contrário do feedback é quando, ao invés de fazer feedback, eu faço fofoca. Como é que eu faço fofoca? Eu não falo com a pessoa que precisa ser trabalhado e eu, gestor, como líder, eu começo a comentar sobre o meu profissional com o restante do time. Falando que ele não vai, que ele não funciona, que as coisas não têm jeito, que a empresa, que é o... Sabe? E o ponto claro aqui é, você falou com o fulano? Você para um momento para falar com cada um e dizer para ele o que ele precisa desenvolver? Porque se você não está fazendo feedback, você faz o contrário. Você faz fofoca com todo mundo da empresa. E acredite, isso acontece com um marmanjo de para cima de 40 anos de idade. Johnny, isso acontece com todo mundo. É porque quando... E é meio que paradoxo isso, porque às vezes o cara fala, eu não tenho tempo para dar um feedback. Ele acha que ele direcionou, ele deu uma orientação e isso foi feedback. Então, só que parar um momento em que ele senta ali com o profissional e que entende no que ele faz, o que ele faz bem, o que precisa melhorar, ou seja, de maneira pontuada, e fala que não tem tempo para isso. Sabe por quê? Porque muitas vezes é justamente isso que falta na gestão dele para que ele tenha tempo. Porque se ele não desenvolve o time, o que vai acontecer é que muitas vezes ele esteja fazendo atividades que é o time que tem que fazer. Por quê? Porque ele não tem tempo para dar feedback. Então, o gestor executar uma tarefa que alguém do time precisa fazer, ao invés de dar um feedback ou parar para orientar, falar, vou até entrar aqui em delegar, né? Parar para delegar, mas talvez corrigir algum comportamento do colaborador aqui, naquele ponto, e prefere falar assim, não. A pessoa segue aquela máxima, né? Quem quer bem feito, faça você mesmo. Então, até por conta disso, o cara fala o seguinte, não vou buscar desenvolver o meu time, porque o meu time não vai fazer da melhor maneira. Olha que interessante, Johnny. As pessoas vão lá e elas contratam uma pessoa, certo? Ela contratou uma pessoa e aquela pessoa não está desenvolvendo a atividade como ela gostaria que tivesse. Sabe o que o pessoal faz? Assume a atividade da pessoa. Em vez de desenvolver aquela habilidade daquela pessoa, em vez de dar feedback, porque às vezes a pessoa, por que pareça, às vezes ela não sabe o que ela está fazendo errado. E nesse ponto aí entra a questão que a pessoa pega para ela, e se você pergunta, o que você está fazendo? Ainda solta a frase assim, porque fulano não tem jeito. Não, ele não vai. Ele não tem como. Ele não vai, não tem como. Tá fazendo o que na empresa? Exato. Como é que ele não está sendo desenvolvido? E, Júnior, dos principais pontos que eu percebo que está faltando feedback dentro de uma operação comercial é quando a pessoa é desligada. Isso acontece muito porque o turnover no Brasil e vendas é grande. A pessoa é desligada e é pega de surpresa. Como assim eu tô... Como assim? Sabe? E entra naquele conflito na hora da demissão e isso é sinal de que tá faltando feedback. Porque quando tem feedback, como nós vamos ensinar, como a pessoa deve fazer, não é surpresa para a pessoa quando ela está sendo desligada e não é surpresa para a pessoa quando ela é promovida. Johnny, eu vou te contar uma história. Isso aconteceu de fato na minha carreira. A pessoa com certeza vai ouvir esse podcast, ela acompanha a gente. E um belo dia ela me chamou no café, falou assim, Júlio, cara, eu tô preocupado. Eu falei, por quê? Ela falou, eu acho que eu vou ser desligada. Porque meu chefe marcou uma reunião comigo no fim do dia e eu tô tensa. E queria só dividir contigo para poder, né, tirar um pouco dessa tensão de dentro de mim. Olha, se é isso que vai acontecer, não tem muito o que fazer, né? Se já está marcado, segue a vida. E aí, eis que no fim do dia, ela me chama de novo e falou, Júnior, você não vai acreditar. O que foi? Lembra que eu achei que eu ia ser demitida? Ele lembra? Ela falou, pois é, eu fui promovida. Juro por Deus, isso aconteceu numa empresa grande aqui no Brasil. E deve acontecer em outras também. Quanto você entende que o gestor estava próximo, que as expectativas estavam alinhadas, que a frequência de feedback era realizada num período, numa frequência certa, mas uma frequência que tivesse a ver com a área. Porque tem áreas que vai demandar
um fluxo de feedbacks maiores num determinado tempo. Tem áreas que não. Ou seja, mas ali, se a pessoa estava 2 anos naquela posição, imagina-se que ela não estava recebendo feedbacks. Ou, o que acontece muitas vezes, quando você tem empresas grandes, já existe um ciclo de feedbacks na empresa. E aí tem uma data para aquilo acontecer. E aí o gestor, por conta da agenda, ele não faz o feedback, chega no último dia, ele quer fazer tudo embolado, tudo em cima da hora, de qualquer jeito, simplesmente para poder colocar ali no sistema esse feedback. E isso vai de encontro com aquela questão do planejamento. Ou seja, para você deixar na sua agenda, periodicamente, um momento para você dar um feedback para o seu time. Ah, mas não tem motivo. Como não? O seu time está fazendo tudo certo? Então, você está fazendo tudo certo, você precisa dar um feedback também para reforçar aquele comportamento. E muitas vezes o feedback ele só serve para apontar alguma melhoria. Mas você também precisa reforçar. Se você deu um feedback que aquela pessoa melhorou, você precisa ter um feedback para falar, olha, cara, tá muito bem, parabéns, é isso aí, vamos continuando. O próximo ponto de melhoria é esse, você vai empilhando conhecimento. Então, você precisa colocar isso na sua agenda. Se você não colocar na agenda, cara, não vai funcionar. Pense o seguinte, um gestor precisa trabalhar processos, indicadores de resultado e pessoas. Quem vai executar os processos são as pessoas. Quem vai melhorar ou piorar os indicadores são as pessoas. Se você não tem tempo para fazer a gestão das pessoas do seu time, cara, você está na água, como diz você. É interessante, porque nós podemos dizer que feedback estruturado é o que nós vamos ensinar como você faz. O feedback por si só, nós estamos fazendo isso o tempo todo, né? Sim. E o gestor, quando ele não dá feedback estruturado, que ele tem uma agenda, que ele separa tempo para se importar com as pessoas, entendeu? Quanto ele pode subir a régua das pessoas. Ele está dando feedback. Que não é interessante o desenvolvimento daquela pessoa. Porque essa história que você acabou de me contar me mostra um cenário que o gestor estava muito próximo do quê? Dos indicadores dessa profissional. Porque os números estavam bons. E aí ele deu uma promoção. Eu me pergunto, qual seria o potencial dela Se ela fosse desenvolvida se ela fosse desenvolvida? E ele não faz ideia do potencial que ela tem, porque a pessoa que está entregando o resultado e está achando que vai ser dispensada, imagina se ela está engajada e voando para se desenvolver ainda mais. E aí você ouve muito, Johnny. Ah, não. Cara, eu ouço isso todos os dias. O meu feedback é diário. É no dia a dia. Cara, não existe feedback diário. Você está dando orientação, você pode estar reforçando o comportamento, mas o feedback você precisa planejar e parar, porque precisa se tornar um ritual. E isso não pode se confundir com as tarefas que você demanda no dia a dia. Eu acredito que o feedback ele é constante. Todo momento nós temos feedback. A diferença é feedback que ocorrem porque ocorrem e a gente tem que ter a mente ligada, clareza para isso. A importância de ter um feedback estruturado, um feedback de desenvolvimento, que é aquele feedback que a gente separa para trazer clareza onde estamos com o desenvolvimento que se espera do profissional, o que a empresa quer ir para onde a empresa quer ir, e um alinhamento do que precisa acontecer entre ambas as partes, né? Entre a empresa e o profissional. Constante isso. Tem a diferença de você no dia a dia, o que você vai orientar para a tarefa, vai falar se está legal, se precisa ajustar. O feedback você vai trabalhar em cima do comportamento e das habilidades do seu colaborador. E para isso, não adianta você fazer isso todos os dias, porque você não vai ter tema. Então, vou dar um exemplo. Se você tem um colaborador que ele não tem compromisso, ele chega atrasado, ele não entrega as tarefas no prazo, ele não se compromete com os resultados da empresa. Então, você vai falar com ele no dia a dia sobre os atrasos, você vai falar sobre os resultados que não chegam, sobre os atrasos que ele tem nas entregas, isso no dia a dia. Só que o comportamento de falta de compromisso precisa ser trabalhado no feedback. Não é no dia a dia que você vai fazer isso. No dia a dia você vai apontar as tarefas que são impactadas por aquilo. Mas no feedback você vai trabalhar exatamente aquele comportamento. Tem pessoas que entendem que o feedback estruturado, ou imagino eu, né? Ele não tem sua importância porque acreditam que as pessoas estão vendo o que precisa ser feito, acreditam que o profissional está ali, sabe o que precisa. É óbvio, né? É tão óbvio, como é que a pessoa não está fazendo? A questão é, né? Nós até trabalhamos tanto isso, que é a janela de Johari, a importância de se ter um feedback. Janela de Johari, vou deixar para você poder explicar, que eu sei que é um tema que você gosta bastante, mas basicamente eu gosto de trazer janela de Johari para deixar bem claro a seguinte situação: tem coisas que as pessoas estão fazendo e não sabem que estão agindo daquela maneira.
A pessoa está tendo um determinado comportamento, ela está agindo de uma certa forma, ela está ligando de uma maneira, está falando de um tom de voz, tudo que ela está fazendo, ela acredita que ela está fazendo certo. Eu brinco, Júnior, ninguém acorda de manhã, levanta da cama e fala, hoje eu vou pôr para ferrar com a empresa. Ninguém faz isso. Todo mundo acorda, todo mundo quer ter sucesso, quer vender, quer converter venda, quer ter resultado, quer ter dinheiro. As pessoas não têm clareza e consciência de que o que ela está fazendo não leva ela para o resultado que ela quer. Diferente disso, o contrário disso, leva ela no oposto do que ela está fazendo. E é o feedback que vai trazer essa clareza. Com janela de Johari, por exemplo. Exato. A janela de Johari, né, vou tentar explicar aqui, normalmente a gente usa uma imagem para explicar, mas basicamente é o seguinte, existe a área, existem os comportamentos que você tem, ou seja, que você conhece sobre você mesmo e que os outros percebem também em você, ou seja, é uma área pública, que é a área onde você não faz questão de esconder nada de ninguém e as pessoas percebem esse tipo de comportamento, ou seja, é sabido por você e é sabido pelos outros. Nós temos a área secreta, que é aquela área em que você sabe dessas informações sobre você mesmo, mas você, de maneira premeditada, oculta dos outros. Fala, olha, isso aqui é minha intimidade, ou isso aqui não gostaria que as pessoas soubessem. O feedback ele vai trabalhar na área oculta. O que é a área oculta? É aquilo que você não percebeu em você e quem está de fora percebeu. Então, o gestor que está de fora observando o comportamento, ele consegue identificar padrões, identificar comportamentos que a própria pessoa não identifica. Gosto de dizer que quem está dentro da garrafa não consegue enxergar o rótulo. Perfeito. Então, inclusive aqui, eu mesmo sempre peço feedback para o time, eu peço feedback para você a todo momento, porque tem comportamentos que, para mim, que no meu mapa de mundo pode ser comum, ou que eu nem perceba, que eu faça de maneira automática, mas que as outras pessoas estão percebendo o impacto negativo que aquilo pode ter. Então, a janela de Johari é isso. Acho que é a janela que explica em que área você deve desenvolver o seu colaborador. Joia, perfeito. Feedback no mundo de vendas, ele é o oxigênio do profissional, cara. Então, se você que é vendedor está assistindo esse episódio e ouvindo, talvez venha a mensagem, eu não tenho feedback. A pessoa, meu gestor não é. Exatamente o que o Júnior acabou de dizer. Assim, levando o bumbum da cadeira, vai lá, bate na porta do teu gestor, do teu líder e diz, eu quero feedback, me fala como é que está meu trabalho, me fala onde eu preciso melhorar, e busque o autodesenvolvimento assumindo a responsabilidade. Se eu não tenho feedback, eu preciso disso, como que você vai aprender aqui? Vá atrás do seu líder, vá atrás do seu gestor e, cara, peça isso. Quando tem a cultura de feedback, né, Júnior? Se nós não damos feedback, por exemplo, dentro da nossa empresa, o time fica esperando, né? Tanto é que vai dando vai dando ali o final da semana, o final do mês, quando vai chegando nos períodos de feedback estruturado, que a gente mais ouve, todas as empresas que têm cultura ouvem. E o meu feedback? Que está ali muito bem estruturado, a gente não consegue ficar sem, né? Sim. Então eu vou dar algumas dicas aqui sobre feedback, tá, Johnny? Para a gente poder ir amarrando. Primeira coisa, se você é gestor, planeje o feedback. Coloca na sua agenda como se fosse uma reunião com o cliente. Você não pode faltar. Você precisa planejar a data. Segundo, você precisa planejar o feedback. Perfeito. Você não pode chegar lá e falar assim, vim aqui falar sobre uma série de situações e tentar descobrir na hora que você vai falar para ele. Então, tem ferramentas, inclusive nós temos uma ferramenta, nós entregamos no treinamento de gestão, mas de maneira simples. Escreva aquilo que você quer desenvolver do seu colaborador. E terceiro, que é um dos principais erros, feedback não é lavação de roupa suja. Eu não posso pegar, digamos, a pessoa, vou dar um exemplo aqui, pegar o que eu estava usando antes. A pessoa não tem compromisso, mas ela também, na ligação, ela não tem um tom de voz que agrada no momento de gerar reunião com o cliente, ela não é uma pessoa que estuda o produto que ela está vendendo. Aí eu chamo ela para o feedback e quero falar dessas três coisas ao mesmo tempo. Já era. Não dá certo, porque você não está dando a devida importância para cada um desses pontos. Então você vai trabalhar no feedback um assunto por vez. Porque senão vira briga de casal. Que às vezes a esposa vai reclamar que esqueceu a toalha suja na cama e ela aproveita e já fala da louça, já fala do sapato na sala, já fala que você sujou a garagem, ou seja, acaba virando uma discussão e não um desenvolvimento. Então, se você planejar data, colocar na agenda, você também precisa avisar a pessoa que vai ter um feedback. Se você fizer o planejamento daquele feedback, ou seja, o que você quer desenvolver no seu time. E terceiro, qual é o assunto principal? Trabalhar somente um assunto. Se você fizer isso,
você já tem grande chance de conseguir ter bons resultados com o seu feedback. E é impressionante quando você trabalha uma coisa de cada vez, às vezes uma que você trabalha melhora todas as outras. Quero dar uma dica para quem tem time de vendas, para o gestor, líder, e por que não também para quem é vendedor, é óbvio que serve para ambos, né, para a troca de feedback. Quando você coloca assim, Júnior, você tem que preparar o feedback. Às vezes querer que venha na mente, né, na hora da preparação, isso não acontece. Assim, você tem vários aplicativos, como o bloco de notas, que é o mais simples, todo celular tem. Você tem outros aplicativos, um que eu usei muito na minha vida, exclusivamente para feedback, que é o Evernote. Nada mais é do que blocos de notas, você vai separar assunto. Separa um assunto, um bloco de nota para cada profissional do teu dia a dia, coloca o nome ali, João, Pedro, Paulo, né, Beatriz. Cara, quando acontecer uma situação da qual te tira ali fora do seu centro, que precisa ser pontuado no feedback, anota a situação, porque é algo que nós vamos comentar. Porque você tem que marcar aquilo para deixar já para a hora da preparação. Então você coloca ali, cara, o Pedro hoje, segunda-feira, o Pedro chegou fora do horário. Cara, Pedro chegou fora do horário porque não tem tá. Deixa só salvo ali. Dia 15, cara, dia 15, o Pedro não tá fazendo ligação e continua chegando atrasado. Cara, quando chegar próximo do feedback, você vai lá e abre o bloco de nota, você tem 2, 3 pontos ali que você bate o olho e fala, isso aqui precisa tratar agora nesse feedback. Tá pronto, você tá pré-preparado para a preparação para ser muito assertivo, cara. Preparação, realmente a pessoa está preparada ali para aquele momento. Júlio, porque uma das coisas que acontece parece ser... não dá para acreditar, mas é isso. Se pararmos agora e perguntarmos para a grande maioria dos supervisores, gerentes de vendas e falar assim, ó, o que o teu time precisa melhorar agora, esse mês? A grande maioria não sabe. Essa é a verdade. É assim, precisa vender mais. Ele precisa fazer mais ligação. O que ele precisa fazer? Ele precisa ligar mais, ele precisa chegar mais cedo, ele precisa ter mais comprometimento, estudar mais. A pessoa não sabe, ela quer estruturar tudo na hora. Na hora, cara, vem um monte de achismo, mas nada de dado. Ou de coisas que de fato vêm ocorrendo. Outra frase que a gente escuta muito. Não, comigo feedback é na hora. Cara, será que na hora você está Você tem planejado o que você vai fazer? Primeira coisa. Segundo, você está num estado emocional que vai fazer com que você de fato tenha o retorno que você quer? Porque o feedback não é apontar um problema. Falar, olha, isso aqui está errado. É promover um desenvolvimento. Exato. Para que haja uma melhora. Será que se você está puto da vida com alguma coisa que o seu colaborador fez, você chamar ele na hora, que você viu aquilo acontecer, você está pé da vida, será que você vai usar as melhores palavras? Será que você vai fazer essa conversa ter algum tipo de fruto positivo em relação a isso? Esse é o principal ponto. Por isso que quando você coloca na agenda de feedbacks, quando você coloca na sua agenda os feedbacks que você vai dar, você pode esperar um melhor momento em que você pensou, raciocinou e tirou a emoção daquele evento. Então, já vou responder uma pergunta que pode surgir. Júnior, de quanto em quanto tempo eu preciso dar um feedback para o meu time? A resposta é, depende. Vou dar um exemplo. Aqui na K2R nós temos um feedback que acontece todo fim de mês. Todo fim de mês a gente senta com o time, a gente dá o feedback para o time que é não comercial. Se por acaso, no período de 30 dias, acontecer alguma coisa que eu entender que se faça necessário um feedback para corrigir aquele comportamento, ele vai ser feito antes, mas já tem uma agenda para acontecer. Já com o time de vendas, como que é, Johnny? Cara, aí nós temos o mensal, mas semanalmente tem aqueles tópicos que precisam ser trabalhados. Olhando para indicador de resultado, dizendo, olha, principalmente, né, olhando para o processo, olha, isso aqui precisa ser melhorado, onde eu estou observando quais são os tipos de comportamento que estão levando para esse tipo de resultado aqui, que precisam ser mudados, e principalmente mostrar o impacto que está tendo, né? O impacto que vai ter na mudança. Então, assim, período mensal, cara, minimamente ali, mais um semanal. Sim. É óbvio que o estruturado mensal, ele vai tomar mais tempo, e também não é muito tempo, porque às vezes tem gente que vai algum dia para fazer feedback com um time de vendas. Assim, cara, feedback passou de 30 minutos uma conversa, virou bate-papo. Uhum. O cérebro humano, ele consegue reter conhecimento com qualidade em até seus 40 minutos.
é um tempo de concentração, ele precisa respirar um pouco. Sim. Então, se você passar 40 minutos e for aquele feedback que você fala por 1 hora, sem parar, meu amigo, a hora que você terminar, passou dos 20 primeiros minutos, você olha pra cara do liderado, ele tá olhando, mas já deu tela branca na cabeça faz tempo. E você tem uma coisa que é assim, né, Johnny? Se passou de 30 minutos, aqui a gente tem, eu coloco o relógio na mesa, inclusive, 15 minutos. É porque deixou de ser feedback e porque você não tá falando de um assunto só, virou discussão. Por que, cara, muitos gestores evitam dar feedback? Porque todo mundo tem aquele colaborador que ele dá um pouco mais de trabalho na comunicação. Então você vai apontar, por exemplo, um ponto de desenvolvimento, essa pessoa vai ter 1000 justificativas, e vai chorar as pitangas, e vai falar um monte de coisa, e vai envolver outros assuntos. Isso, de fato, torna o processo muito desgastante e leva muito tempo. Sim. Agora, se você estruturar o seu feedback, nós vamos dar aqui uma ferramenta que é super conhecida, mas que é a que a gente mais usa, que realmente eu acredito muito, que é um feedback simples, mas que traz muito resultado. Você vai perceber que não é para passar de 30 minutos. Estou falando 30 minutos se você tiver ali, de fato, disposto a explorar alguns pontos que não é você que precisa explorar. Então, por exemplo, se você vai dar um feedback para o seu colaborador que está chegando atrasado, aí não cabe discussão. Aí a pessoa, não, mas é porque eu moro longe. Entendi, mas eu preciso que você chegue no horário. É porque o ônibus demorou. Entendi, o que você vai fazer de diferente para poder chegar mais cedo? Não é você que tem que dar resposta para tudo. E às vezes o gestor ele acaba pegando para si a responsabilidade de dar uma solução para o problema que é do colaborador. Então tem problemas que você pode contribuir, mas tem problemas que é ele que tem que resolver. Você não tem controle sobre o transporte público, você não tem controle que a pessoa mora longe, você não tem controle se a linha do trem está funcionando ou não. Mas ele tem controle sobre a agenda dele, de acordar mais cedo, de encontrar outro caminho. Isso é um ponto que ele precisa resolver, não é você. O que traz mais clareza, né, e assim, a luz para o feedback é para quê? O feedback é para melhorar e desenvolver comportamentos e habilidades que vão resultar em melhores ou não resultados. Então, não tem feedback sobre meta, não tem feedback sobre o quanto vendeu. O feedback é sobre o que você precisa mudar no teu comportamento no dia a dia, o que habilidade, competência precisa desenvolver para melhorar o resultado que você tem, né? Então, assim, todo feedback ele deveria ser direcionado para mudança e melhoria de comportamento e competência. É isso aí, concordo plenamente. E sem feedback, Johnny, não tem evolução. Se você não me mostrar onde eu posso melhorar, eu não vou perceber. Então eu preciso ter na minha agenda, colocar na minha agenda essa questão dos feedbacks. E de novo, se você não está está tendo tempo para dar feedback para o seu time, é justamente por isso que você não tem tempo, que você não está dando feedback para o seu time desenvolver as tarefas e você ter mais tempo para fazer a gestão, olhar para os indicadores e para a execução dos processos. Existe uma das coisas mais importantes, né, é você conseguir colocar uma cultura de feedback na tua empresa. Se você estabelecer uma cultura de feedback na sua empresa, a tua empresa ela cresce constantemente, né? Cultura é aquilo que acontece enquanto o dono, o diretor, né, o pai da área ali, ele não está olhando. O que teu time faz quando você não está ali é a cultura da sua empresa. E no final eu quero destacar 2 pontos que fazem a cultura ser implantada dentro da sua empresa de cultura de feedback. Tá, eu não sei se é isso que você vai falar, mas eu já vou chutar uma aqui que é, assim, é fundamental. Às vezes você vai dar feedback pro seu time não aceita o feedback. Mas será que você aceita o feedback? Será que quando o seu time te aponta um ponto de melhoria, você é aquela pessoa que já reage, que já começa a justificar? Veja, feedback é um presente, tá? E você pode, que você precisa aceitar. Se você vai levar em consideração ou não, é um outro ponto, porque talvez alguém vai trazer um ponto para você que às vezes faz sentido você pegar esse ponto e discutir com outras pessoas para entender se de fato é um comportamento seu ou se é uma opinião. Agora, quando você está dando um feedback para o seu colaborador, em que você estruturou, pensou qual é o comportamento que você precisa que ele melhore, que ele desenvolva, cara, aí ele é um presente. Pode dizer que feedback é um presente. Você recebe e você vai avaliar o que você vai fazer
com aquilo. Muitas vezes você vai perceber que aquilo que a pessoa está te trazendo, de fato, faz sentido. Outras vezes não. Mas aí vale, em determinado momento, você voltar de repente e buscar entender um pouco melhor. Por isso que eu digo que no momento em que você vai levar o feedback para o time, como você trouxe, se você anotou algumas situações em que aquele comportamento aconteceu, vai ficar muito mais fácil de você trazer clareza para o outro. Da mesma maneira, quando você recebe um feedback que vem embalado com algumas situações em que aquele comportamento esteve presente, fica muito mais fácil você entender se de fato é um comportamento seu ou se é só a opinião da outra pessoa. Perfeito. Eu acredito que existem várias, eu não conheço todas, mas das que conheço são 3 metodologias de feedback. Eu sei que você gosta mais de uma, do outro lado, gosto mais de outra metodologia, que é inclusive mais virada para o B2B, eu também vou comentar sobre ela. São parecidas entre si, mas têm suas peculiaridades. O maior ponto que a pessoa que, se você está ouvindo e nos assistindo aqui, você precisa dominar uma metodologia de feedback. Você precisa ter um método, uma maneira de fazer. Não é fazer de qualquer maneira. Tudo que a gente faz de qualquer maneira, você tem qualquer resultado. Quando você tem um método, você consegue melhorar, estruturar e ter mais resultado. Certo? Vamos mostrar então como é que a gente faz? Você quer começar você... Fala a sua, traz a que você prefere, eu vou trazer a que eu prefiro. Eu vou dizer, a que eu mais gosto de utilizar é a metodologia SCI, que foi desenvolvida em termos de 1992, se não me falha a memória, do mundo B2B, que é a gente conseguir trazer 3 tópicos. E eu incrementei algo aqui, que é para sanar aquilo que você estava dizendo, para não virar bate-papo. Sabe o que eu faço, Júnior? Pega aí se você tá a fim de encurtar a conversa. Todo feedback, se você conversar com todo mundo que eu já trabalhei até hoje, que eu liderei, eu sempre começo o feedback com a seguinte frase. Primeiro eu vou falar e você vai só me ouvir. Depois que eu terminar o feedback, eu vou só te ouvir e mais nada. A frase é essa sempre, Júnior. Você fala, por que isso? Quando eu digo eu vou falar e você vai me ouvir, eu não quero interrupção. Eu preparei o feedback, então eu quero trazer na mesa tudo aquilo que quero que seja trabalhado. E quando eu digo assim, depois eu vou te ouvir só mais nada, eu deixo a pessoa tranquila, para ela só me ouvir e saber que vai chegar um momento que ela vai poder falar. E quando eu digo que eu vou só ouvir mais nada, Júnior, de fato, eu termino de ouvir que a pessoa terminou de falar e falo, ok, muito obrigado. Não tem bate-papo sobre o tema que ela trouxe. E eu deixei ela expor o que ela vai falar. E tomo aquilo ali como se eu vou fazer algo com o que ela trouxe ou não, é uma outra conversa. Mas o momento era falar, ela ouvir, tá bem claro. Então eu abro o feedback dizendo, só vou falar, você só vai me ouvir. E no final, eu vou te ouvir nada mais. E aí a metodologia SCI é você, primeiro ponto. O S vem da situação. Você construir e dar exemplo. Você dizer, olha, nós vamos falar agora sobre quando você liga na primeira abordagem com o cliente. E aí a situação eu tenho que ter qual foi o comportamento. Esse é o comportamento. Ó, quando você liga para cliente, como você ligou na segunda, na terça, na quarta, ou como você ligou para o João, como você ligou para a empresa, ou como dá a situação. Quando você liga, o comportamento que você tem você liga e você não é tão persistente na ligação. Ou seja, você tenta falar, a recepcionista te diz um não, você nem sequer provoca, vai com mais tensão para passar para o comprador ou para o diretor que você quer falar. E aí o I é impacto. Então, qual é a situação? Comportamento você não tem tanta tenacidade. O impacto disso é que você não está gerando tantas reuniões e não está conseguindo avançar para o próximo passo. Vou te mostrar, nas últimas 10 ligações que você fez, você não conseguiu avançar nem com 2. O impacto disso é que, cara, a gente não vai ter reunião. Qual que é o comportamento que eu quero que mude? Daqui para frente, eu quero que você persista e peça mais 2 ou pelo menos mais uma vez para conseguir falar com o comprador, ou exija que ela te passe pelo menos um outro momento para conseguir falar com o comprador. O impacto que isso vai ter? Vai abrir chance de você conseguir ter 2 ou 3 mais oportunidades de reunião no final do mês. Então o método fala da situação, fala do comportamento e o impacto que tem aquela situação. E fecha. Sim. Todas as metodologias de feedback são meio parecidas assim, você pega dentro do cerne, é muito mais uma questão de preferência mesmo, né? Eu gosto muito do feedback sanduíche. Sim. Né? E aí do sanduíche, eu gosto de falar o sanduíche com a batata. Porque quando você fala assim pro time, vamos ali, ou agendou uma reunião de feedback, a pessoa fica tensa.
Então é importante que nesse primeiro momento, eu gosto de dizer que é a batata do McDonald's, sabe? As pessoas normalmente começam pela batata. E você quebrar o gelo, falar de assuntos que são aleatórios, de maneira... no caminho ali para a sala de reunião, já na sala, nos 2, 3 minutos primeiros, você quebrar esse gelo para reduzir um pouco da tensão do momento. Então, a primeira coisa, eu começo com um elogio, né? Perguntando, escuta, o que você viu naquele colaborador que é positivo, então você vai lá e vai começar a falar, elogiar algum ponto, algum comportamento dessa pessoa. A partir disso, não use o mas. Vou dar um exemplo. Johnny, eu acho que, cara, você é um ótimo vendedor, você de fato tem punch ali na ligação, você consegue agendar visitas, você consegue fechar vendas, mas, quando eu falo mas, você esquece tudo que eu falei antes, fala assim, agora, a parte importante vem agora. Então, procure não utilizar um mas no momento em que vocês, logo depois do elogio, você deu um elogio, você fala, para a gente continuar evoluindo, para você continuar se desenvolvendo, eu gostaria que você desenvolvesse este ponto. Aí você pode, inclusive, incrementar trazendo. Lembra tal situação, isso. Aconteceu isso, o impacto foi esse. Por isso, eu preciso que você desenvolva este comportamento. Perfeito. E aí, é importante que você ali, nesse feedback, eu gosto sempre de provocar a outra pessoa, falar assim, escuta, o que você entende que você precisa fazer para melhorar esse ponto aqui? Eu peço para ela trazer um plano de ação para a melhoria daquele comportamento que eu preciso que ela desenvolva. Ela trouxe o comportamento, e aí eu vou alinhar uma coisa que é importante fazendo feedback, que é alinhar data e hora para aquele comportamento acontecer, que é a devolutiva. Então, se é um comportamento que eu preciso que ela desenvolva em uma semana, então eu vou agendar. Então, beleza. Na segunda-feira nós vamos sentar juntos, vamos olhar as ligações. Na segunda-feira você vai me mostrar o que você já fez atuando dessa maneira. Então, se você não colocar data e hora, a chance de você esquecer é gigante. E, obviamente, você precisa colocar na agenda. E se você esquecer, você vai estar criando um padrão do seguinte, olha, ele vem, ele aponta oportunidade de melhoria, mas depois ele esquece. Porque às vezes a própria pessoa fica esperando o momento de te mostrar que ela melhorou e você não agendou, não colocou na agenda ou esqueceu de retomar aquele assunto para saber se de fato o desenvolvimento aconteceu. Então, retomando aqui, feedback sanduíche. Primeiro, você quebra o gelo, como fosse a batata ali do lanche do McDonald's. Você começa com um elogio, trazendo para essa pessoa o que ela faz de bom, no que ela é boa. E aí você vai trazer o ponto que ela precisa melhorar. A partir desse ponto, você pode trazer situações em que esse tipo de problema aconteceu. Você pede para ela um plano de ação de como desenvolver esse comportamento que você pediu. E aí você fecha com um elogio para poder encerrar sempre com uma parte positiva. Não pode esquecer, obviamente, da questão da data e hora para que aquilo esteja acontecendo. Sabe uma das coisas que eu acredito é que as pessoas pensam que o feedback ele termina ali, né? A hora que você acabou de fazer. E o feedback, você só sabe o resultado dele quando você começa a ver o comportamento. Quando nós sabemos que o feedback foi bom? Quando o comportamento, aquilo que nós queríamos que mudasse, mudou. Exato. Aí eu dei o feedback, nada aconteceu, nada. E, cara, você tem duas respostas aí. Resposta 1, não ficou claro no feedback que você esperava da pessoa, ou não teve acompanhamento, né? Daquela evolução. Uhum. E o segundo, a pessoa tá te dando um retorno que ela não vai mudar. E depois de 1, 2, 3 feedbacks sobre a mesma coisa, ficou claro, mostrou a situação, você mostrou que tá impactando, você mostrou o que tá fazendo, você tá conversando. Cara, se você fez esses feedbacks, se você foi lá, procurou desenvolver um comportamento, essa pessoa não desenvolveu, no outro feedback você trouxe esse mesmo ponto, inclusive que ela não cumpriu o que foi combinado. É isso aí, né, Júnior? A pessoa, ela tá sabendo que ela vai ter que trazer devolutivo. E cada conversa que nós voltamos, você chega e me pergunta, como é que foi o plano de ação? Eu te olho e falo, então, eu não fiz. Aí tem sempre o porquê, né? Porquê? E pá, 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 pá. Próximo feedback, então, eu não fiz, porquê? Pá, pá, pá. O gestor tem duas decisões aí, amigo. Teve uma situação que eu já vi vídeo, em que um gerente do meu time precisava desligar um analista. E ele falou, Júnior, eu vou desligar fulano. Eu falei, tá, mas vamos olhar os feedbacks dele? Ah, não dei feedback. Eu falei, então como é que você vai demitir a pessoa sem ter apontado os pontos de melhoria que você quer que desenvolva? Ele falou, como a gente faz? Eu falei, então vamos desenvolver essa pessoa e se por acaso ela não desenvolver, aí sim a gente tem um motivo para desligar.
Porque ela não desenvolveu o ponto. Agora, sem que você seja claro, sem que você seja direto naquilo que é preciso desenvolver e trabalhar isso numa sessão de feedback, cara, não tem como você... Quer dizer, ter tempo que as pessoas fazem. Mas eu não me sinto confortável desligar uma pessoa sem antes apontar e dar a oportunidade dela melhorar. Exatamente. E a pessoa, quando ela vai recebendo um feedback de engajamento, né, positivo, Júnior, fica muito claro que está na hora, logo, logo ela vai ser promovida, né? Sim, sim. Que quantas e quantas pessoas normalmente trabalham o dia todo, semana toda, o mês todo, fazem o seu melhor, tem resultado e sequer tem um elogio, cara. Sequer tem um devolutivo, cara, parabéns pelo que você está fazendo, cara, tá atendendo a expectativa. Tem pessoa que para na empresa, cara. Sim. É por isso que eu gosto muito do feedback periódico, você estabelecer um período, né, que ou é todo mês, ou a cada trimestre, ou a cada semestre, dependendo do tipo de atividade. E aí você constrói um plano, um PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual, em que você vai acompanhando a evolução dessa pessoa e ela vai desenvolvendo aqueles comportamentos e você vai empilhando novas melhorias e esse profissional ao longo do tempo vai se tornando muito melhor. Dessa maneira você vai ter um time sempre crescente. Então, se você não arrumar tempo para desenvolver o seu time, você vai ter que arrumar tempo para poder prospectar novos candidatos e você vai ter que arrumar tempo para você fazer as atividades. Porque se você não desenvolve o seu time, quem tem que fazer é você. E para saber se você está tendo feedback ou não, né, vou te fazer uma provocação aqui, se você tem uma operação comercial, será que o teu time está entregando tudo que poderia? Seu time está sendo tão produtivo quanto poderia? Será que hoje o teu time de vendas entrega o máximo de resultado que você é capaz de entregar, sua produção é capaz de produzir? Se você quiser, aqui embaixo, aqui, vamos pedir para colocar um link, e nós faremos um feedback da tua operação e uma conversa contigo. Cara, vamos fazer gratuito, Júlio? Bom, Vai ser gratuito, nós vamos ter um papo e nós vamos fazer um feedback sobre a sua operação, mostrando os pontos positivos, os pontos a melhorar, quais são os comportamentos, as habilidades que se você desenvolver dentro da sua operação, cara, você vai passar para outro patamar, você, tua empresa, teus funcionários, teu time de vendas e tem mais. Você vai estar aderindo à questão de começar a levar a cultura de feedback para dentro da sua empresa. Um programa chamado Programa Acelerador de Resultados. O que ele faz? Manda o pé no acelerador do teu time de vendas e faz o resultado que está em 1 e para 4, 5, 10. É isso, né? exatamente. Bom, chegamos aqui no final de mais um episódio. Você que ouviu a gente até aqui, compartilha esse episódio com as pessoas que você conhece. Segue a gente lá no @venda.humanizada no Instagram e em todas as plataformas. Temos um canal no YouTube também, onde esse podcast está disponibilizado. E clica lá no sininho para você ser avisado. Dá 5 estrelas no Spotify e encaminha para todo mundo que você entende que ou precisa de feedback ou precisa dar feedback para o seu time. Perfeito. Para fechar, do meu lado aqui, eu disse que eu ia mencionar 2 coisas que garantem a cultura de uma empresa feedback, vivenciando ela lá. E nós falamos sobre eles aqui. Primeiro deles, cara, como diretor, como quem está em cima da escala, peça feedback. Vá até seus colaboradores, seu time de vendas e pergunte o que tem de bom na empresa, no teu trabalho, na tua liderança e o que pode ser melhorado. Fazer isso frequentemente demonstra que você está aberto e abre portas para você poder dar mais feedback. Segundo ponto demonstre que o feedback das pessoas são importantes. Como é que a gente demonstra isso? Quando você muda ou quando você toma uma ação. Talvez o feedback não faça sentido para mudar o que a pessoa está pedindo. Mas o feedback, por exemplo, você mostra que ele é importante. Depois de pensar, passou um tempo, volta e conversa com a pessoa, explica para a pessoa por que as coisas são como são. Quando você começa a fazer isso, você abre uma via de mão dupla, que é assim, cara, aqui eu vou te ouvir, nós vamos tomar algumas ações, e já que eu estou tão aberto, é total liberdade para também poder dar feedback bem direto, né? Perfeito. Show de bola, Johnny. Para a gente encerrar aqui, qual que é a palavra para o dia de hoje? Desenvolvimento. Desenvolvimento. Legal. Para mim, a palavra vai ser um dos nossos valores principais da H2R, que é transparência. Com transparência, a gente entende que todo mundo se desenvolve e a empresa atinge os melhores resultados. Beleza? Joia. Fechou. Mais um. Foi.